Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. É aquela coisa do passado, né? Que você deprecia o negro ao máximo. Então ele não tem direito, eu vou me passar por preto porque eu quero essa vaga. Fraude. Eu até acho que é mais que criminoso. É o que você falou. É um crime envolto de maldade. Maldade. É um crime envolto de impedir o outro de vencer. O outro segmento, que são os afro-brasileiros, são proibidos de vencer porque o branco que não tem ética, que graças a Deus é só uma parte dos brancos que não tem ética, ocupam o espaço que não competia eles ocuparem. Sim. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio. Eu sou Mariana Niederauer, hoje aqui comigo, Rosane Garcia. Bem-vinda, Rosane. Obrigada. E a gente recebe hoje o Frei Davi, da Educafro. Muito bem-vindo, Frei. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um motivo de alegria, né? E representar a Educafro Brasil, especialmente nos desafios bonitos que o Brasil hoje atravessa, né? Nós tivemos anos de sofrimento, onde a política de inclusão, ação afirmativa não era bem vista, e agora está conseguindo outra vez fazer com que a política tenha um impulso. Estamos radiantes com o momento novo. Sim, que ótimo. E, Frei, a gente veio aqui hoje principalmente, né, falar de um tema super importante, que são as cotas. Opa! A gente teve aí a legislação... Obrigada. Teve uma legislação renovada, né? Já são 10 anos de cotas sociais no país, e aí se incluem, né, cotas raciais também. E agora na Câmara passou essa revisão da legislação com alguns acréscimos, algumas mudanças que vão agora para o aval do Senado. Qual que é a avaliação, a percepção da Educafro, a sua percepção sobre esse processo? Pois é, e uma ironia do destino. No ano passado, depois de uns 12 meses de trabalho do relator, ele rodando o Brasil inteiro para pegar sugestões de universidade, movimento social, etc. e tal, ele elaborou aquilo que para nós era o ideal. De lei de cotas. E no ideal tinha a garantia, a determinação de Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação, tinha a garantia, a determinação de ter atendimento à saúde mental do jovem negro, porque é grande o número de jovens negros que estão com saúde mental abalada quando entram em uma universidade que não pensa neles, eles estranham a realidade deles, e a universidade brasileira ainda insiste em dar as costas para a cosmovisão indígena e para a cosmovisão afro. Então, um jovem indígena e um jovem afro que entra na universidade, ele encontra um mundo eurocêntrico. E ali ele sofre muito e a saúde mental dele vai lá no chão. Infelizmente, presenciei vários suicídios de jovens negros. Então, esta reforma que foi desenhada em 2022, ela contemplava todos esses problemas. E outros problemas, por exemplo, ali tínhamos toda uma metodologia para combater a fraude, que a fraude é um dos maiores problemas na lei de cotas. A lei de cotas está sendo corroída com as fraudes. Por exemplo, várias universidades federais, como Rondonópolis, por exemplo, de cada 10 vagas na medicina para negros, para afro-brasileiros, de cada 10 vagas em medicina para afro-brasileiros, 6 são ocupados por pessoas brancas que se declaram negras para ter facilidade com a vida. Ou seja, a lei de Gerson, né? A lei de Gerson, ter benefício em tudo, né? E isso é um crime da sociedade brasileira, e nós, então, na lei, atacamos tudo isso. E aí conseguimos que esse projeto entrasse para a pauta da semana seguinte. E aí houve, então, uma reunião do relator com o presidente da casa, o Arthur Lira. Arthur Lira falou o seguinte: olha, nada disso eu aceito. Eu boto em votação e aprovo se arrancar tudo isso e deixar só isso aqui. Renovo a lei por mais 10 anos. Aí o relator me telefonou, Frei Davi, olha, o Arthur Lira quer votar amanhã, essa semana, apenas isso, renovar a lei por 10 anos. O que você acha? De jeito nenhum, convoque agora uma reunião nacional híbrida
presencial e online, com todo mundo que ajudou a construir esse projeto, para a gente poder avaliar. Porque para mim, para a Educafro, tem que tirar esse projeto de pauta agora. Não vamos submeter à maldade do Arthur Lira. E aí, ele convocou uma reunião extraordinária, e a reunião, então, decidiu, todos nós que participamos da reunião, por votação, decidimos que tirar o projeto de cotas, esperando que na eleição de 2022 iríamos eleger deputados mais éticos, mais responsáveis com o Brasil melhor e mais responsáveis com a diversidade, com a inclusão, vendo nisso uma atitude para construir um Brasil melhor. Terminando as eleições, entramos em crise. Consideramos a Câmara 3 vezes pior do que a anterior. Então, nós demos um tiro no pé. Nos arrependemos. E outro fator, o relator, que estava com tudo prontinho, não se reelegeu. Entramos em crise e aí, então, começou-se do zero todo um trabalho para ver isso aí. E tivemos a felicidade de ter a Dandara, uma jovem negra que foi beneficiada pelas cotas, entrou na Universidade pelas cotas, ela hoje já é a deputada federal, e ela então teve o poder de articulação e conseguiu aprovar, usando palavras estratégicas, ainda é projeto, né? Lei ainda não. O novo projeto de cotas, que ainda vai ser aprovado no Senado, ele incluiu vários fatores novos. Entre eles, a garantia das cotas no mestrado e no doutorado. Outra coisa, a garantia de bolsa permanência. É para jovens negros permanecerem na universidade com alimentação e moradia. Garantiu. Tem questões aí que é melhor não aprofundar para não despertar o outro lado. De modo que a gente então, um grupo de nós, afro-brasileiros, deputados e pessoas do bem, nos reunimos e falamos o seguinte: olha, é melhor passar como está do que trazer a versão antiga, que era fantasticamente boa, e não passar. E Arthur Lira querer cortar outra vez. Então, houve uma articulação grande. Até na última hora, eu estava participando ativamente da votação. Na última hora, os partidos de direita se reuniram e falaram: ou tira a banca de identificação, ou nós vamos engavetar esse projeto. Ou tire a banca de identificação, que isso é tribunal racial. Palhaçada, bobagem, ignorância deles. Ou a gente vai engavetar esse projeto. E como nós sabemos que eles têm o poder de engavetar, porque a direita tem a maioria dos votos. Então a gente ali, a Dandara, teve a capacidade de negociar, então tirou do projeto a banca de identificação. Então, corri no Senado, tivemos a reunião com o senador Paim. Senador Paim, precisamos que você seja o relator desse projeto. Aí ele falou: Frei, nos articulamos aqui. Ele já me falou hoje ainda. Nos articulamos aqui no Senado e tem 99% da relatoria do projeto de cotas aqui no Senado ser da minha mão. O que mais você quer, Frei Davi? Senador, preciso que você me garanta uma coisa. Que nada daquilo que foi tirado na Câmara, os senhores têm de colocar agora no Senado. Nós queremos que o senhor aprove como veio da Câmara. Até, de repente, uma comissão especial, que vai para a comissão, da comissão vai direto para o plenário e vota e acabou. E, em seguida, Lula sanciona. Frei Davi, que legal. Você, a Educafro, está pensando igualzinho a mim. Eu estou decidido a não permitir entrar uma vírgula sequer nesse projeto, para ter celeridade e ser logo assinado e acabar com essa conversa. Porque, infelizmente, Frei Davi, nós estamos navegando por mares cheios de tubarões ou outros animais inimigo do povo afro-brasileiro, inimigo do indígena, inimigo do deficiente físico. Então, essa lei contempla esses 3 grupos de maneira muito especial. Então, nós queremos que seja aprovada já. E aí, Frei Davi, o restante que falta, o que é que vocês estão precisando fazer enquanto lutadores do mundo melhor?
Sim, senador, já pedimos reunião com o ministro da Educação. Para tudo aquilo que não foi contemplado na lei, a gente vê outras soluções. Porque esse homem, Camilo Santana, é um homem capaz, um homem inteligente, um homem que já provou que ama o povo negro, que ama o povo indígena. Então nós somos cheios de esperança de que, com o projeto aprovado como vem, e mais o coração bom, compreensivo, arrojado, bem como toda a equipe do MEC, tem 3 mulheres negras no alto escalão do MEC, com toda a equipe do MEC que tem sensibilidade para a questão da diversidade, nós estamos entendendo que o projeto aprovado na Câmara e no Senado, mais a energia boa desse grupo, vamos ter momentos de paz no Brasil. Bom, eu não sei se vocês estão sabendo, os quilombolas soltaram uma carta pesadíssima contra esse projeto que foi aprovado na Câmara. Mas eu já pedi uma reunião com eles hoje online para mim poder ajudar eles a entenderem as estratégias de bastidores. Existe estratégia de bastidores. E aquilo que eles estão reclamando, eu vou tentar conseguir uma reunião online com quem tem o poder de tomar posição nos bastidores para tranquilizá-los. Nossos irmãos quilombolas, nossos irmãos indígenas precisam serem ouvidos naquilo que eles estão angustiados. E eu vou ajudar a ser a ponte nesse processo de conversa e diálogo e de energização do bem. Mas, padre, no momento em que o senhor não tem uma banca para avaliar realmente, é o que costuma se dizer, abre-se uma porta muito grande para os chamados afro-beges, né? São pessoas que não são negras, não têm nenhum antepassado, não têm nenhuma ancestralidade na raiz afro-brasileira, e ainda assim conseguem ocupar a vaga que seria de um negro. Como é que resolve um pouco isso? Esse é um problemaço. E aí, quando foi votada a ADC 41, e bem como a lei de... quando o STF, o Supremo Tribunal Federal, confirmou que a lei de cotas era constitucional, o voto do ministro Lewandowski falou o seguinte: a cota ocupada pelos pretos vai ser de uma tranquilidade total. O problema todo vai ser na cota ocupada pelos pardos. Aí eu vou falar bem popular para o povo entender. Eu, ministro, entendo que os pardos se dividem em 3 grupos. Pardo preto, segundo grupo, pardo, terceiro grupo, pardo branco. Para o pardo preto, ok, é um direito deles ter cota. Para o pardo, se sobrar vaga, agora, para o pardo branco, nunca deve permitir cota. Então, 90% ou mais dos que estão fraudando as cotas são os pardos brancos. São pessoas que nunca se assumiram como negras e agora que elas... É conveniente se assumir. Que é conveniente e o mais sério, que é que a lei permite dar uma brecha para autodeclaração. Hoje pelo Mas só um detalhezinho. Olha só. Para nós, a grande brecha para resolver esse problema é para nós a autonomia das universidades. Já sentamos com várias universidades que estão criando banca de heteroverificação. Ou seja, ela não é heteroidentificação. Ela não vai dizer se você é ou não é pessoa negra. Ela vai verificar se o que você falou é verdade. Heteroverificação. É o caso da UNB, que foi pioneira nas cotas raciais, inclusive, que sempre começou com esse tipo de avaliação, né? Exatamente. A UNB começou com essa avaliação e ela conseguiu limpar e talvez 30% das pessoas que se declaravam afro-brasileiras, a UNB removeu porque eram pardas claras. Eram pessoas pardas claras. Eu tive reunião recentemente no Conselho Nacional de Justiça, discutindo esse assunto. E um juiz do Conselho Nacional de Justiça nos falou o seguinte, olha que interessante ele falou para nós. Frei Davi, eu estou
eu estou assessorando vários problemas desse nos concursos para juízes. E, Frei, nos concursos para juízes no Brasil inteiro, o número de pessoas quase brancas ou mais que brancas que se declaram negras está, assim, abusivamente grande. Olha o Tribunal de São Paulo. Dos que tomaram posse nos últimos 3 concursos, era para ter 20% de afro-brasileiros, não tem nenhum por cento de afro-brasileiros. Tudo mais foi fraudadas. Juízes fraudando cota de negro. Olha que vergonha. Isso é o Brasil que a gente quer mudar e melhorar. E aí, esse juiz do Conselho Nacional de Justiça falou: Frei Davi, eu estou dando a seguinte orientação para quem me procura. Em vez do edital falar em pretos e pardos, esquece. Fale assim, tem direito à cota quem é negro preto e quem é negro pardo. Acabou. Se resumir nisso, não entrar em detalhe, a cota é para negro preto ou negro pardo. Frei, é impossível uma pessoa parda branca se declarar negra parda. É impossível. Então, vamos ter uma eliminação natural. E com isso, vai reduzir muitas fraudes. E eu gostei dessa indicação do nosso irmão juiz. Tentei levar para o projeto, mas o projeto, ele estava com medo de ser mal... Ou melhor, com certeza a direita não ia deixar passar, porque a direita já assimilou seguir o critério do IBGE. A direita do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, já assimilou essa metodologia, seguir o critério do IBGE. E esse critério novo que estamos implementando, iria com certeza dar curto-circuito. Então, nós estamos mantendo para que o diálogo nosso, nós vamos fazer uma carta aberta para todas as universidades do Brasil, dizendo e dando essa dica: olha, em vez de usar aquele critério, use negro preto e negro pardo. Como é que você vê isso? Mas pela definição do IBGE, preto e pardo compõem a população negra. Exato. Né? Então, não caberia os afro-belges nesse conceito. Exato. Não é? Só que... Agora, o que é interessante, pelo que o senhor está falando, é que os brancos rechaçam a presença dos negros em qualquer espaço, né? Movidos pelo racismo. Mas não se incomodam, não se perturbam em ser negros para ocupar a vaga que seria de um negro, não é isso? Isso é grave, é delicado e mostra o quanto a falta de ética está corroendo a sociedade. Os erros dos políticos, a falta de ética dos políticos está contagiando toda a sociedade. Eu estou agora, por exemplo, com um caso muito bonito e eu peço que assim que estiver fechado, vocês façam a matéria de uma página desse caso, que é o seguinte: uma pessoa branca que se declarava parda branca, concluiu o curso de medicina na Unirio e nós conseguimos que o Ministério Público Federal pegasse ela no pé. Então, o advogado dela sentou conosco e nós fizemos a seguinte proposta: olha só, nós vamos deixar, em acordo com o juiz, em acordo com o Ministério Público, vamos deixar que você, que sua cliente, leve o diploma de medicina com a condição que ela devolva todo o dinheiro público que ela usou para se formar em universidade pública. E a universidade pega esse dinheiro, joga em um fundo para garantir bolsa, moradia e alimentação para mais e mais pessoas negras. Segundo, ou melhor, terceiro, a universidade, por sua parte, vai criar uma vaga extra, porque aquela vaga foi desviada do povo negro. Então, com isso, a gente está criando alternativas novas para resolver esse problema antigo, que é a fraude. E até para forçar as próprias instituições a verem o erro que foi cometido e talvez, a partir da própria autonomia universitária, criar, né, esses locais essas bancas de heteroidentificação. Porque no fundo eles estão querendo atropelar e impedir que mais negros tenham acesso ao estudo, à formação. É criminoso isso, né?
é aquela coisa do passado, né? Que você deprecia o negro ao máximo. Então, ele não tem direito, eu vou me passar por preto porque eu quero essa vaga. Fraude. Eu até acho que é mais que criminoso. É o que você falou. É um crime envolto de maldade. Maldade. É um crime envolto de impedir o outro de vencer. O outro segmento, que são os afro-brasileiros, são proibidos de vencer porque o branco que não tem ética, que graças a Deus é só uma parte dos brancos que não tem ética, ocupam o espaço que não competia eles ocuparem. Sim. E acho que até para explicar um pouco para quem não vive, né, essa realidade, acho que é sempre bom reforçar a importância. O senhor falou de saúde mental, né, que eu acho que é uma coisa muito importante, das pessoas conseguirem acessar a universidade, mas precisarem de um apoio psicológico, enfim, de saúde mental, para moradia. Por que é importante, né, toda essa estrutura de cotas ainda, mesmo 10 anos depois de uma que foi considerada uma das grandes vitórias do movimento negro? Exato. É uma das grandes vitórias. E teria sido maior se não houvesse as fraudes e se não houvesse um outro problema. A corrosão por falta de responsabilidade dos administradores das universidades, que são os reitores e o conselho universitário. Vou dar um exemplo. Até 2019, não existe pesquisa, porque o MEC foi omisso em pesquisar. A estimativa da Educafro é a seguinte: de cada 100 jovens negros que entraram nas universidades pelas cotas, 30 até 2019 já haviam abandonado as cotas por falta de moradia e alimentação. Ora, logo após 2019 veio a pandemia, e que foi um estrago generalizado, né? Para você ter ideia, a Educafro, além de colocar os jovens pobres e negros nas universidades públicas, também temos muito acordo de bolsa de estudo em universidades particulares, como aqui, FGV Brasília. Nós trazemos jovens pobres, negros, do Brasil inteiro, com bolsa 100%, para estudar na FGV Brasília. Até se alguém que está interessado, entre no site www.educafro.org.br e veja lá como conseguir bolsa na FGV, como conseguir bolsa no INSPER, como conseguir bolsa na Intel via Educafro. Você jovem negra, você jovem negro, de qualquer lugar do Brasil, corra atrás disso. De modo que tivemos esse problemaço aí. A pandemia, de cada 100 jovens afro-brasileiros que entravam nas universidades particulares via Educafro, de cada 100, 95, após a pandemia, não voltou para a universidade. Procurando alguns, um dizia: minha mãe morreu de Covid e nós estamos totalmente desmontados. Outro dizia: o irmãozinho nosso de 3 aninhos morreu de Covid, a gente está totalmente desmontado. Outro dizia: a Covid veio e perdemos o emprego e até hoje não conseguimos emprego, vivemos de biscate. Ou seja, a destruição da família negra brasileira foi muito grande. E não houve quase nada no governo anterior para reparar esses erros. A maioria, né? Entre 700 mil, mais de 700 mil mortos, os negros são a maioria. Exatamente isso. Entre os mais de 700 mil mortos, eu chamo de assassinado pela falta de política pública séria do governo federal, a grande maioria foi pessoas afro-brasileiras. Isso é duro demais. De modo que o nosso sonho agora é levantar os caídos. Todos esses que caíram da pandemia, abandonaram a faculdade pública com cotas, abandonaram a faculdade particular com bolsa de estudo, todos esses, queremos motivar um plano para reerguê-los e trazê-los de volta para a universidade. Vamos ter essa conversa com o ministro da Educação brevemente. É importante isso, né? Fazer com que a pessoa dê continuidade ao seu sonho, né? A construção do seu sonho, né? De chegar à universidade, se formar e tudo mais. Exato. E, inclusive, eu não conheço um único país do mundo que deu um grande salto sem investir e sem o seu povo crescer na educação. Na educação. Frei, pela mudança que está tendo na lei de cotas, vai haver uma avaliação anual, né? E uns ajustes anuais dentro da execução dessa lei, né? Que garanta exatamente a questão da moradia, da alimentação, do atendimento psicológico e tudo mais, para ver se esse processo, que é um processo novo, né?
Porque aquele negro que passou acima da nota de corte, ele abre vaga para um outro negro, não é verdade? É verdade. Como é que está sendo pensado realmente essa revisão, essa avaliação anual? A fala da senhora é o nosso sonho, é o que está em nosso coração, é o que está no projeto. Só que ali, para que a direita aprovasse, e outros de esquerda também que não entendem que são contra cotas, tem muita gente de esquerda contra as cotas. Usaram essa revisão anual, chamaram de monitoria. Monitoria. E monitoria, por exemplo, eu vou monitorar para ver se a coisa está quebrada ou se está funcionando. Sim. Ok, faço o relatório, está quebrado. Está funcionando. Então, a monitoria tem vários sentidos. O nosso sentido, do nosso coração e de quem é do bem no Brasil, é que a monitoria vai detectar problemas e vai pedir solução. Sim. É essa a nossa expectativa. A expectativa é essa. Agora, nós estamos com medo de não fazerem isso, como não fizeram com a Lei 10.639. Olha só, foi assinada em 2003. E 71% dos municípios não aplicaram. Não aplicará até hoje. Agora, veja só, me aponte aí uma única lei que beneficia os banqueiros que não foi aplicada em 100% no dia seguinte. Me aponte aí uma única lei que beneficia o agronegócio que não foi aplicada em 100% no dia seguinte. Lógico, isso chama-se racismo estrutural. O que beneficia os poderosos, os ricos, vai que nem manteiga com facilidade. O que beneficia os pobres, os negros, indígenas, depende de muita luta nossa, dia a dia, noite a noite, para poder a coisa andar. Empurra aqui, empurra ali, e mesmo assim, para mim, um dos grandes culpados por essa maldade da Lei 10.639 não ter sido colocada em prática, chama-se Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da lei. E ele é tremendamente omisso naquilo que beneficia os pobres, naquilo que beneficia indígena, naquilo que beneficia negro. Então, por favor, Ministério Público, seja honesto com o povo pobre, com o povo negro. Conselho Nacional do Ministério Público, o que vocês estão fazendo para permitir que cada Ministério Público do Brasil, de cada estado, continue com essa omissão? Vamos mudar de postura? Vocês ganham dinheiro grande do povo, ou não? E como que é essa articulação, já que o senhor mesmo falou que nós temos hoje uma composição muito mais conservadora do que nos 4 anos anteriores de Congresso Nacional, como que fica essa articulação? Como que os movimentos conseguem se encaixar? Tem ali, né, deputados, deputadas, senadores e senadoras de referência que os senhores ficam em contato, os movimentos se unem de alguma forma para levar essa pauta? Exatamente. Que não é só educação, né? Tem muito mais. Muitas outras demandas aí que mexe com nossos direitos. Está tendo muita articulação. Ainda agora, tivemos há dias atrás 2 audiências populares para debater a PEC 9. O que é a PEC 9? É a PEC que perdoa pela 4ª vez todo o roubo dos partidos de direita, de centro e de esquerda, do dinheiro das mulheres e do dinheiro dos afro-brasileiros da verba eleitoral. E agora, vergonhosamente, reúne a direita, reúne a esquerda, reúne o centrão em um jantar com Arthur Lira e traça um plano para passar o cerol, passar a foice nas mulheres e nos negros pela 4ª vez. É a PEC da anistia. É a PEC da anistia do roubo, que eu chamo de PEC do roubo. E nós, então, aí do CAFRO, entrou no Supremo Tribunal Federal contra a PEC 117 de 2022. O que é isso? A PEC 117 de 2022 é a PEC 9 daquele ano. A PEC 9 que perdoava o roubo das eleições de 2020. A PEC 9 perdoa os roubos de 2022. Só que eles fizeram ali um artigo, perdoa os roubos de 2022 dos partidos de direita
de esquerda e de centro, e qualquer outro erro que eles cometeram em qualquer outra eleição. Ou seja, um perdão, um roubo geral e irrestrito. E o mais grave, nós, Brasil, arrancamos o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, para investir, para pagar a campanha dos deputados, dos vereadores, dos senadores, dos presidentes, com dinheiro público, para eles não serem comprados pelas empresas. E agora, na PEC 9, eles autorizam os partidos voltar a pegar dinheiro de empresas. Ou seja, é uma ladroagem sem tamanho. E eu peço ajuda a Mantido todos o fundo partidário, o fundo eleitoral ainda vai poder voltar a Pegar obter dinheiro da iniciativa privada? Exatamente isso. A PEC 9 é a maior excrescência. É a maior maldade que os partidos estão fazendo. O mais duro, reúne partidos de direita, de esquerda e de centro. Quem é que não assinou essa porcaria? Foi o Partido PSOL, Partido Rede e o Partido Podemos. Todos os demais, PT, PL de Bolsonaro, o PR do Partido Republicano. do Republicano. E o Partido do Lira qual é? É o PL. Não, PL é do Bolsonaro. E do Arthur Lira é o PP. PP. O Progressistas. PP. Ou seja, todos os 31 partidos assinaram contra negro e contra mulheres. E esses partidos, republicano, o PR, o PL, tiveram a safadeza, a ousadia de agora, um mês atrás, fazer campanha em todas as televisões e rádio do Brasil, dizendo que eles são a favor das mulheres, que as mulheres são bem-vindas. E nosso plano é abrir um processo contra cada partido que fez propaganda mentirosa usando a lei de defesa do consumidor. Como é que um partido arranca o dinheiro de verba de mulheres e depois vai para a televisão falar que ele é o partido que mais acolhe mulher? Isso é mentira. Isso é a falsidade. Então, a lei de defesa do consumidor precisa ser usada contra esses partidos. Propaganda enganosa. Por propaganda enganosa. Exatamente isso. Frei, as suas visitas a Brasília são só por motivos políticos ou o senhor costuma passar mais tempo por aqui? Na verdade, as minhas visitas para Brasília são só por motivo do amor ao reino de Deus. E, para nós, o amor pleno ao reino de Deus passa pela política. E para nós, política é a busca do bem comum em comum. Então, não é possível uma igreja honesta não trabalhar por uma política enquanto a busca do bem comum em comum. No entanto, hoje nós sofremos uma doença. A teologia da prosperidade pegou de cheio as igrejas evangélicas e eles têm a seguinte lógica: você está ficando rico, é bênção de Deus. Está ficando pobre, é maldade de Deus. Deus está te castigando. E a teologia da prosperidade tem feito um grande estrago na cabeça e no coração dos povos, tanto evangélicos como católicos. Tem muitos católicos que seguem também a teologia da prosperidade. E, para mim, a igreja precisa fazer uma revisão, as igrejas em geral. Na verdade, todas as expressões religiosas, inclusive candomblé, umbanda, espírita, xexonoye, todas as religiões que atuam no Brasil têm que rever suas teologias. Uma teologia que segue um pouco o princípio da prosperidade como bênção de Deus e o princípio de que eu sou pobre porque eu estou sendo castigado por Deus, isso é uma ofensa a Deus. Todo mundo sabe que o que gera pobreza é o capitalismo selvagem. É a maneira selvagem de administrar o país, ou o Estado, ou o município. Isso é que gera pobreza. E, portanto, igrejas católicas e evangélicas, por favor, revejam. Pare, revejam, recalcule, façam a redosagem do que vocês entendem por teologia da prosperidade. Que isso tem feito muito estrago meu povo negro. Meu povo negro está caindo nessa armadilha. Meu povo negro está caindo na armadilha da dita teologia da prosperidade. Frei Davi, antigamente a igreja trabalhava assim, Dom Luciano Mendes de Almeida, Frei
Frei Leonardo Boff, vários outros pessoas reconhecidas dentro da igreja. Elas trabalhavam muito na perspectiva da teologia da libertação. Ou seja, a igreja, no período de exceção, ela era a porta-voz das demandas do povo. Né? Ela tinha um papel supletivo nesse processo de trazer os lamentos, as necessidades, as reivindicações, tanto dos povos indígenas, dos negros, quanto dos operários. Os pescadores, mulheres marginalizadas, os lavradores, né? As mulheres quebradeira do de campo, coco. Quebradeira de coco lá do Maranhão, né? O pessoal do Babaçu. E hoje há um silenciamento da igreja, a meu ver. Né? Há um silenciamento da igreja em relação a essas demandas, tanto sociais quanto econômicas, que aumentou muito o número de pessoas numa situação de vulnerabilidade socioeconômica. Como é que o senhor avalia hoje esse papel da igreja, que tinha essa voz tão forte, que mexia com as estruturas de Estado? Nós, enquanto Igreja Católica, sofremos uma crise de identidade da compreensão do Evangelho. A Igreja Católica foi um pouco atacada por essa visão de que quem defende pobre é comunista. Então, há uma certa ojeriza, um certo desprezo por quem defende pobre na Igreja Católica. Lógico, tem muitas exceções, graças a Deus. Mas, em geral, cresceu muito a visão de que quem defende pobre é comunista. E, com isso, então, muitos padres, muitos bispos abandonaram quase que em 100% todas as pastorais sociais nas suas respectivas dioceses. É uma vergonha ver que no Brasil inteiro a pastoral operária está fracassada. Por quê? Porque os bispos não ligam para a pastoral operária mais. Os padres não ligam para a pastoral operária mais. E então, esta igreja de hoje é uma igreja que precisa ser convertida. Reencontrar a leveza, a limpidez e a seriedade do Sermão da Montanha do nosso querido Jesus Cristo, o iluminado, o Filho de Deus. E foi isso que te trouxe para a religião? O que te trouxe? O que me fez ser frei franciscano foi justamente foi do tempo da ditadura. E foi justamente a possibilidade de lutar pela justiça com uma certa proteção da estrutura da igreja. E ajudar, porque a igreja, como falou a nossa irmã, era o espaço onde mais se enfrentava a ditadura, com referência a proteger os pequenos, os quebrados. Eu entrei por isso e hoje eu me sinto abandonado por grande parte da igreja. Porque a minoria absoluta dos padres, a minoria absoluta dos bispos estão preocupados hoje com pastoral operária, pastoral da mulher marginalizada, pastoral do negro. Veja só, agora mandamos 18 jovens para a Jornada Mundial da Juventude. Jovens quilombolas, negros, sofridos. Que sofreram preconceito lá, como a gente registrou. Foram cheios de Deus para lá, de vontade de ver uma igreja que fosse uma resposta de Deus ao vivo para eles. O Papa foi isso. Resposta viva de Deus para eles. Mas no dia a dia sofreram muito racismo. E eu quero parabenizar o Correio Brasiliense, que fez 5 reportagens mostrando o racismo do povo afro-brasileiro em Portugal. Sim, Vicente Nunes, nosso correspondente em Portugal, registrou. Um abraço para ele, bem grande, viu, Vicente? Você foi guerreiraço, rapaz. Olha, você tá no coração de Deus, viu, rapaz? E no momento, vocês fizeram a matéria de vocês, gerou um auê no mundo. Mais de 300 jornais do mundo reproduziram a matéria de vocês, de maneira diferente. E no momento saiu uma matéria em um jornal norte-americano que está criando maior rebu a partir da matéria de vocês, sobre o racismo que meu povo sofreu. E agora eu estou respondendo a 10 perguntas de um jornal católico de Portugal, me chamando quase que de doido. Porque eu estou defendendo, estou acusando a igreja de racista. Você olha, a igreja é racista enquanto ela não está nem aí para combater o racismo estrutural. E nós estamos cobrando da diocese, daqueles jovens que imitaram macaco junto aos meus irmãos quilombolas, estamos cobrando deles indenização.
o que nós estamos pedindo por indenização? Que aquela diocese reúna todos os pais daqueles jovens e mais os demais espaços de poder da diocese e financie 30 bolsas de estudo para afro-brasileiros lá na universidade daquela diocese. Para quê? Para eles aprenderem a conviver com o diferente e aprender a respeitar o irmão, porque Deus nos fez iguais. Então, ver jovens católicos indo para o encontro com o Papa, um Papa que fala, a igreja é de todos, de todas, a igreja abraça a todos e a todas e a todes. O Papa falou isso, repetiu várias vezes. E os jovens, que deveriam ser o que mais abraçaria com amor essa visão linda do Papa, são eles que dão as costas para a visão linda do Papa e geraram dezenas de racismo contra negro lá na Jornada Mundial da Juventude. Eu não, como mulher negra, eu não vou nem imaginar que a igreja está com esse tom racista. Mas eu acho que está faltando esse envolvimento da igreja na luta contra o racismo. Verdade, verdade. A gente tem a tendência de dizer, não, a igreja não é racista. Agora, a omissão de não conscientizar seu Seria povo uma concordância sobre o racismo estrutural é uma concordância. E concordância é omissão. E a omissão é pecado. Nos 4 cantos do mundo, a omissão é pecado. E quando a igreja é omissa, a catequese não trabalha o tema da exclusão, não trabalha o tema da opressão. A catequese está muito água com açúcar. Pai Nosso, Ave Maria, crê em Deus Pai. Por favor, isso não é a catequese que Jesus Cristo quer. No universo dos clérigos, o senhor também percebe isso, que há poucos religiosos negros? Olha Brasil? só, há poucos em relação ao volume de negros, porque nós somos 56% de afro-brasileiros. Sim. E dentro da igreja, como padre, são bem poucos. E esses bem poucos, a maioria tem vergonha de assumir a sua negritude. O número de padres, o número de pastores, o número de freiras e de frei que não assumem a sua negritude é muito grande. Então eles não ajudam em nada na consciência da igreja. Eles não questionam a igreja, eles se adaptam, ficam lá confortável, talvez por ingenuidade, talvez porque a igreja foi omissa na formação deles, ou talvez porque eles vêm de uma família também omissa no debate da questão racial. Olha o judeu, a criancinha, já nos rituais judaicos, discutem fortemente o que foi o holocausto. E os judeus transformam o holocausto, que foi sofrimento e opressão e dor, em energia de libertação. Sim. Já o povo negro, não. De cada 100 pessoas afro-brasileiras, mais ou menos, não há pesquisa sobre isso, mas a minha estimativa pelo meu convívio nessa questão há 50 anos, de cada 100 afro-brasileiros, 70, em graus diferentes, têm vergonha de assumir que é afro-brasileiro. E aí, enquanto cada pessoa não assumir com amor e alegria ser afro-brasileiro, nada muda, porque ele vai votar em branco. Eu conheço pessoas que falam, eu nunca votei em um negro na minha vida. Conheço pessoas negras que falaram, nunca votei em um negro. Por quê? Eu não gosto de mim, como é que eu vou querer? Eu não gosto de ser negro, como é que eu vou votar em outro negro? E a gente vê um paradoxo com o início da nossa conversa que mostra o tanto que é difícil enfrentar, né, essa questão. Porque enquanto você tem 60% fraudando as cotas raciais para se beneficiar de uma posição que elas De não uma vaga ocupam pra na preto, sociedade, né? Exatamente. A gente tem as pessoas que efetivamente, né, são negras, são pretas e não conseguem se colocar nessa posição, né? Então é realmente uma questão complexa, um desafio grande, né? Ou seja, nós todos, imprensa, igreja, movimento social, nós todos temos que arregaçar as mangas e trabalhar mais com referência à identidade étnica do povo. Eu conheço também vários irmãos indígenas que têm vergonha de ser indígena, na mesma proporção de irmãos negros que têm vergonha de ser negro. E eu espero que não escandalize vocês, mas até os meus 23 anos, eu era uma pessoa branca queimada do sol. Eu não era negro, não. Eu só assumi, tá rindo de mim, eu tô com vergonha agora. Eu era uma pessoa branca queimada do sol. Eu só assumi minha negritude quando eu sofri um racismo. E ali é que eu acordei.
que eles não me aceitavam como branco. E aí eu fiz o processo de formação inversa e assumi minha negritude e falei, só tem sentido ser padre se eu dedicar minha vida para ajudar meu povo negro a se libertar. E nessa época o senhor já era padre? Eu estava em processo de ser. O senhor não acha que falta intensificar o letramento racial, tanto nas escolas, desde o primeiro ano de escola até o mais elevado grau de educação? Eu acho que não falta isso daí. O que falta é outra coisa. É multar todas as escolas particulares e toda escola pública que não leva a sério a Lei 10.639. E essa lei, ela foi estendida pelo Conselho Nacional de Educação também para as universidades. Mas nenhuma universidade leva a sério a lei. Pois é isso que eu digo. Cobrar mesmo, na verdade, a aplicação dessa lei e garantir esse letramento étnico-racial dentro das unidades de escola. Só que só é possível isso acontecer se for multados. E nós entendemos que deveria ter uma multa para toda escola que não leva em prática a lei. E como o Estado, como os deputados, os senadores não quiseram botar multa, é porque eles queriam que a coisa fosse solta mesmo. Se fosse para beneficiar banqueiros, teria multa. Se fosse para beneficiar o agronegócio, teria multa. Mas é para beneficiar pobre. É um problema sério, né? Cria sempre esse vácuo nessa discussão. Ela nunca se concretiza de maneira positiva e que você permita ter uma certa equidade étnico-racial nesse país. Né? Exatamente. Como não tem de gênero. Exatamente, de gênero. Agora mesmo vamos ter esse movimento bonito das mulheres, né? Com a Marcha das Margaridas. Eu tenho certeza que isso que já aconteceu vai acontecer. Da organização da primeira marcha. Olha que bonito. Isso vai. Eu espero que as mulheres abracem a denúncia da PEC 9. Elas têm que abraçar, porque, em geral, estranhamente, as mulheres de esquerda estão muito silenciadas com a lei da PEC 9, com a PEC 9. Eu estou estranhando essa postura das mulheres de esquerda do Brasil. Eu esperava que elas fossem ser umas guerreiras, umas Marielles contra a PEC 9. Mas, isso não é legal. Deus não abençoa mulher de esquerda ou de direita ou de centro, que são omissas frente ao roubo do dinheiro da PEC 9, de mulheres de afro-brasileiros. Eu acho que hoje o Congresso tem mais mulheres, né? E algumas de primeiro mandato. O senhor atribuiria a esse silenciamento a inexperiência das que chegaram ao Congresso? Pelo contrário, quem está puxando são essas mulheres novas. Porque as antigas estão adaptadas, elas, infelizmente, seguem muito mais o desejo do partido do que o desejo do povo de onde elas vêm. Mas as novas estão vindo com muita garra, determinação, e eu aplaudo todas as novas que estão sendo honestas em representar seu povo quebrado. Tá certo. Frei, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Agradeço muito a sua presença. Fica o convite para voltar outras vezes, quando vier a Brasília, ou à distância, como for melhor. Muito obrigada, Rosane. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom conversar com o senhor. Obrigado. Eu fico feliz. E volto a dizer, todos vocês que estão aí participando, entre no site www.educafro.org.br e lá vocês vão ver as várias oportunidades que estão aparecendo para o negro no Brasil inteiro. E eu até vou concluir com uma boa notícia. A Advocacia Geral da União está fazendo um curso preparatório para negros e negras prestar o próximo concurso para advogado-geral da União. Só para negros e negras. Então você do Brasil inteiro, procure lá o site da Educafro que vai explicar isso, tá bom? Olha que maravilha, ótima notícia. Uma bela notícia. Exatamente, Uma para bela fechar. Notícia, uma coisa inédita, né? Nunca tinha acontecido. Totalmente inédito, nunca aconteceu isso antes. Sim. Bela notícia para fechar o nosso podcast do Correio de hoje, que recebeu o Frei Davi da Educafro. Até a próxima.